Esse é o curso de Eletromagnetismo 2, né? Que é a sequência do curso de Eletromagnetismo da Engenharia Eletrônica. Né? E nós já temos informações na nossa página, vocês estão vendo aí, vocês não estão vendo o endereço, né? Está aqui em cima. Tá? Vocês já conhecem. Quem não se cadastrou ainda no grupo do Facebook, eu sugiro que faça isso, porque muitas informações de última hora vão ser divulgadas lá no Facebook também, além daqui da página. Certo? Alguns informes a respeito da disciplina. Bom, devido à greve, você sabe que vai ter aquela interrupção, agora em dezembro, a gente vai dar essa aula e mais duas. Sexta-feira não tem aula, vai ter uma confraternização do departamento e também um workshop. Né? Então, a gente vai ter essa interrupção e esse ano só vão ser 3 aulas que vão ser ministradas. Né? Bom, informações mais detalhadas vocês podem encontrar na página. Queria falar rapidamente sobre o programa de disciplina. Nós temos aí 3, 4, são 6 capítulos mais ou menos desse curso. Né? Tem um livro que está sendo escrito, ele está mais ou menos completo, os 3 primeiros capítulos, 6, o 7 e o 8. O 9, 10 e 11 está mais ou menos em formato, está em esqueleto ainda. Talvez, muito provável que esse ano esses 3 capítulos sejam completos. Por isso que não estão colocados aqui, porque estão incompletos ainda. Eu acho que antes de chegar nesse capítulo 9, antes de chegar no 10 e no 11, acho que os 3 capítulos vão estar completos para vocês poderem utilizar. Certo? Mas mesmo assim, vocês vão ter acesso ao material não completo, né? Um material parcial. Já tem, certo? Livro-texto, né? Bom, o livro-texto seria esse livro aí, mas o livro do... Vocês estão vendo bem, né? Não dá para ver direitinho. O livro do Sadico, ele tem mais ou menos a sequência de capítulos que nós seguimos. Né? A única diferença é que ele faz mais... os problemas do Sadico são mais numéricos, né? Mais numéricos. A gente usa problemas literais, a gente pode usar alguma... Se nós temos problemas também propostos, né, que são literais, o livro do Sadico teria essa forma de fazer com coisas mais numéricas. Né? Eu, particularmente, para quem quer, ou seja, para quem pensa em usar eletromagnetismo, precisar como referência no futuro, na sua profissão, o livro que eu recomendo realmente é esse aqui, o Ramo. Certo? O Ramo é um livro que tem muito do que o eletromagnetismo cobre, né? Que vai desde guia de onda, propagação eletromagnética, fibras ópticas, que é a coisa mais para frente ainda, antenas, né? Todos os tópicos que são baseados, que você precisa ter um fundamental eletromagnético, o livro do Ramo tem. E como livro de referência, e também como texto, também, ele é um livro muito bom. Né? Então, se vocês quiserem ter um livro que vocês vão precisar qualquer coisa, precisar de recorrer a esse livro seria interessante. Mas se bem que daqui para frente as coisas vão estar muito disponíveis na internet também. Né? O conhecimento está sendo colocado na rede e é uma fonte de conhecimento importante também. Certo? Tem um curso da gente de eletromagnetismo que às vezes precisa de alguma coisa, né? Está aqui como referência. E o livro principal seria esse livro, esse e-book que a gente está colocando no ar. Certo? Existem alguns sites interessantes. A gente fez vocês vão usar um capítulo, acho que 9 ou 10, no capítulo de linha de transmissão, né? Vocês vão trabalhar com cartas de Smith e eu fiz um aplicativo que vocês podem rodar isso na web, tá certo? Você pode utilizar a carta de Smith diretamente na web e resolver problemas usando esse aplicativo. Né? Ou seja, ao invés de fazer com papel, agora vocês podem usar esse sistema aí. Né? Existem outros aplicativos também que estão aqui indicados. Né? Esse que eu fiz está também no site da Wolfram, que desenvolve software matemática. Tem lá esse aplicativo lá. Outra questão importante é como é que é a avaliação do curso. Né? Como esse é
é um tópico extremamente extenso, né? Tem muitas coisas diferentes de você falar durante o curso. Então, nós vamos dividir em 6 exames. Ou seja, cada exame cobre um pedaço da matéria. Para não ficar uma coisa gigantesca, você tem que estudar toda essa coisa e estudar tudo isso para fazer uma prova, né? Então, nós temos 6 exames. Qual é a metodologia? Geralmente é assim. Se você olhar no cronograma de aulas, que eu vou abrir aqui agora, ele abre, né? Tirando essa parte aqui tem a legenda dessas cores, o código de cores. A cada 3 aulas, né? Você observa aqui, por exemplo, né? Uma aula, 2, 3, né? Tem uma aula de exercícios com o nosso assistente de ensino, o estagiário docente, que é um aluno do doutorado, que é o Elias, né? Então tem uma aula de exercício e um exame. Então, você tem a matéria, é uma matéria de 3 aulas, né? Que cobre um bocado de coisa, né? Por exemplo, isso aqui ainda é o primeiro capítulo, certo? Isso aqui já é o segundo capítulo, o capítulo seria o 7º, no caso. Daí você tem 3 aulas, né? Uma aula de exercício e um exame, né? E assim por diante. Então, por ser dividido dessa forma, vocês vão ter aí 6 exames. Cada nota é a média de 2 exames. Eu comecei a fazer isso há um ano atrás, né? E vai ter uma coisa diferente um pouco esse ano, né? Se alguém perder um dos exames, vai ter que fazer segunda chamada. Certo? Não pode fazer assim, não, fiz um exame, o outro, mesmo que eu tenha a nota, eu passo. Não, vai ter que fazer segunda chamada, não vai ter nota. Certo? Então, para ter uma nota, tem que fazer os 2 exames daquela unidade. Cada unidade tem 2 exames. Então, essa é a forma de avaliar vocês, porque eu quero que vocês façam tudo, certo? Sejam avaliados no todo, né? Estudem tudo. Certo? E, mais uma vez, eu repito, né? A melhor forma de vocês utilizarem o tempo de vocês é tentar se engajar na aula e tentar raciocinar durante a aula. Tá? Apesar de ser difícil, 2 horas de alguém falando realmente cansativo para quem fica parado na posição passiva, né? Mas tentar raciocinar e questionar e interromper e perguntar. Essa é a forma que todo mundo fica acordado mais ou menos para poder... Porque o tempo, você tem que pensar sempre a questão do tempo que vocês têm durante a semana para estudar a matéria que vocês estudam no curso, né? Se você usar esse tempo aqui como um tempo de estudo você já estudando, conseguindo fazer isso que é difícil fazer, mas conseguindo fazer, vocês estão ganhando tempo enorme. Você já está estudando um pedaço da matéria que vai cair na prova agora. Certo? Então, isso é uma coisa importante. Tentem fazer isso, né? Ter essa disciplina, se concentrem durante esse momento de concentração. Não se distraiam, tá certo? Pensando em outra coisa. Porque é tempo perdido. É o tempo que vai faltar na hora de fazer o exame. Vocês vão ver que tem muita coisa para estudar. Essa matéria abstrata continua sendo abstrata como o primeiro curso, tá certo? A questão é formar, né, conhecimento. Certo? Vocês, em algum momento do futuro de vocês, vão estar usando isso sem até perceber. Certo? Alguns vão usar realmente como parte do trabalho, outros vão usar de forma indireta, sem perceber. Estão usando o conhecimento que estão adquirindo de forma indireta, sem notar. Certo? Então, por isso que a gente vai continuar, tá certo? Com esse material, né? Quando a gente a base da engenharia elétrica, tudo depende, né, dessas 4 equações. Então é importante que a gente adquira essa familiaridade para poder raciocinar em termos das coisas que vocês vão ter que trabalhar no dia a dia. Então vamos lá. Primeiro exame, né? Posso fechar isso. Dia 19. Não, isso aqui está errado. Já está errado aqui. Não, é melhor voltar para o cronograma, que acho que está correto. Primeiro exame, 18 de janeiro, está vendo aqui, né? Está no campo de visão de vocês. Certo? Os exames de você não vão ser problemas tão complicados, coisas que você sabe resolver. Certo? Façam exercícios, né? Pratiquem, que se você fizer exercício, vai ter nenhuma dificuldade. Não confundam ainda, né, vetores com escalares, façam aquela coisa que não pode fazer. Certo? Tenha a compreensão das coisas básicas, né? Então são questões diretas, né? Se você fez exercício, você sabe fazer. Certo?
18 de janeiro, né? Primeiro exame, certo? Você tem aqui 6 de fevereiro, o segundo. Daí temos a primeira unidade, né? Só vai sair a nota de quem fez os 2 exames, certo? Quem não fez os 2 não vale nada fazer um ou outro exame, certo? Pode até fazer para estudar, mas... terceiro, dia 22 de fevereiro, né? O quarto, março. Observe mais ou menos que tem aí 3 semanas, né? Entre exames, certo? 13 de março, 3 de abril, né? Tem 17, 20 dias, né? São aproximadamente 3 semanas, né? Finalmente, 16 dias aqui, um pouco mais... Será que está certo isso aqui? Tem uma coisa errada aqui, né? 19 de abril. Bom, isso aqui era para ser... tem uma coisa errada nesse cronograma aqui. Eu tenho que ver no final, gente, certo? Está errado aqui alguma coisa. Isso aqui é para ser 2 horas, né? Isso aqui é para ser outra cor, certo? Depois dar uma olhadinha, né? E finalmente a prova final deve ocorrer dia 26 de abril, certo? O que mais? Vou falar aqui. Então vocês têm aí mais ou menos o programa da disciplina, né? E aí vocês têm hiperlink direto para o capítulo do livro correspondente, que seria a Lei de Faraday, o capítulo intitulado Lei de Faraday, né, que a gente começa hoje, tá? Com o deslocamento e as equações de Maxwell. Ou seja, nosso objetivo é chegar nas equações de Maxwell, falar sobre energia, né, teorema de Poynting, concluir finalmente as equações que definem a teoria eletromagnética. A gente vai ver como é que as equações preveem o surgimento de ondas eletromagnéticas. Vamos estudar isso aí, as propriedades de onda, né? Depois, capítulo 8, reflexão e refração. Basicamente, as cores que nós vemos nos objetos, né? Por exemplo, né? As propriedades de objetos, a fabricação de uma antena, tudo depende desses conceitos de reflexão e refração. Você vê alguma coisa dourada com ouro, tá certo? Ou prateada como prata, é algo que tem a ver com reflexão e refração, né? E propriedades da matéria também. Então é importante entender isso aí. Né? Depois vamos para a linha de transmissão, o que inclui a linha de transmissão, tanto a linha de transmissão de alta potência, né, como a linha de transmissão utilizadas no laboratório de micro-ondas ou no canal de televisão que canaliza essa energia eletromagnética para a antena que transmite o sinal, né? Então tem conceitos importantes, e aí aparece o calculador de linha de transmissão, que é a carta de Smith. A gente vai ver como é que faz a transformação de impedância, de casamento, etc. Depois a gente vai um pouco mais detalhadamente para outras estruturas importantes utilizadas em várias áreas, incluindo micro-ondas, né? Comunicações óticas e assim por diante, que são de guerra de onda. Não sei se a gente vai conseguir falar sobre cavidades de ressoadores. Isso aí talvez não dê tempo para falar. Se der, a gente fala. Que são estruturas eletromagnéticas também importantes, né? Cavidades de ressoadores são usadas na fabricação de lasers, por exemplo, né? Um laser tem uma cavidade que permite gerar bastante energia luminosa, né? E fazer essa luz sair colimadazinha, né? Um feixezinho bem organizado. Então, e finalmente o último capítulo é sobre radiação e antenas, princípios básicos, né? Para vocês poderem entender como é que você pode dirigir a radiação eletromagnética ou numa direção específica ou numa faixa angular específica, para ver como isso pode ser feito, tá? Por enquanto, aqui na página tem os links para os materiais, certo? Aqui tem o capítulo 6, né? Aqui vocês vão ver a versão atual. Já estou modificando essa versão de abril de 2011, já vai ter uma nova aí, com algumas pequenas correções. Tem algumas figuras ainda feitas à mão, né? Vocês estão vendo aí? Isso aí vai mudar. Então você tem o capítulo, e no final do capítulo tem vários problemas propostos para você resolver, certo?
Eu vou adicionar mais problemas, que são os problemas do último exercício escolar. Se for diferente isso aqui, a gente vai ter mais problemas. E por aí vai, né? Ondas eletromagnéticas. Aqui está a versão atual, certo? De abril também. Né? Isso aí tem bastante coisa. Tá? Bom, enfim. E aí por diante, vocês têm até o capítulo 8, que é esse aqui, Reflexão e Refração, né? Vocês têm material aí. E no 9 ainda não tem link aqui, mas é capaz de, quando chegarmos lá, a gente ter já esse capítulo 9, o 10 e o 11 prontos. Eles estão praticamente prontos já. Só a questão de colocar um pouquinho mais de informação aqui. Alguma pergunta específica ao funcionamento do curso? Alguma dúvida? Enquanto? Okay. Muito bem. Muito bem, então vamos começar, né? Nesse novo capítulo que a gente vai intitulado Lei de Faraday, né? A gente vai falar sobre a Lei de Faraday, que ela faz a conexão final entre campos elétricos e magnéticos. Né? E a gente vai falar sobre esse capítulo dedicado a isso aí, a corrente de deslocamento, algo que a gente já viu mais ou menos escondido no capítulo de condução elétrica do curso de Eletromagnetismo 1, né? Então, corrente de deslocamento é um segundo elemento que vai modificar um pouquinho as equações de Maxwell. A gente já viu isso aí antes, a gente vai relembrar isso. E, finalmente, com isso, a gente culmina esse tema com as equações de Maxwell, né? Que são as equações que descrevem toda a teoria. Tá? Bom, então, o que nós tínhamos até, que a gente estudou no capítulo 5, né? A gente tinha a magnetostática. Se vocês lembram bem, Ørsted fez experimentos em sala de aula, né? Um fio elétrico, o que ele mostrou é que, passando uma corrente no fio, ele tinha aí uma bússola, vamos botar aí em perspectiva, né? Olhando de cima, essa bússola tem uma agulhazinha magnética, olhando de cima aqui está o fio, onde circula a corrente, aqui está visto de cima a bússola. O que ele via é que a agulha, né, defletia e fazia isso aqui, essa direção. Essa é a direção das linhas de campo desse fio, né? Então, agulhão de polo magnético, a gente viu que o dipolo magnético tende a ser aliado à direção do campo magnético. Então, com isso, ele verificou, ele realmente confirmou que corrente elétrica produz campo magnético. E ele desenvolveu toda a teoria, né, que permite calcular o campo da distribuição de corrente. Né? Ou seja, a corrente elétrica gera campo magnético. Na realidade, o magnetismo, se você for olhar classicamente, ele é produzido pelas microcorrentes, né? O próprio magnetismo inerente na matéria é produzido pelas microcorrentes dos átomos, né? Os elétrons em torno dos átomos, os elétrons, se você olhar um elétron como uma esfera que gira em torno de si própria, é como se fosse uma correntezinha elétrica, né, perpétua, né? Girando e produzindo um efeito magnético. Então, tudo é corrente elétrica, tudo é carga elétrica em movimento, com algum estado de movimento que gera esse efeito. A questão é que, nessa época, isso começa do século XIX, isso aqui é mais ou menos 1820, 1822. Nessa mesma época, né, Faraday, deixa eu colocar umas figuras aqui, deixa eu pegar aqui, também estava procurando uma conexão agora inversa, né? Ou seja, será que um campo magnético, uma corrente elétrica, pode gerar outra corrente elétrica? Essa é a pergunta, né? Certo? Ou alternativamente, um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica? Essa é a pergunta. O campo magnético é corrente elétrica, então a pergunta é, se é uma corrente elétrica que gera campo magnético, também pode gerar uma corrente elétrica alternativamente. Então, esse é o desenho do experimento que ele fez, certo? Mais ou menos, né? Ele
tem aqui um solenoide, né? Você olha aqui uma pilha, e você circula a corrente nesse solenoide e gera no eixo, né? Se vocês olharem aqui o eixo, nesse eixo longitudinal, vocês vão gerar aí, tem um annotate to aqui, deixa eu ver se eu posso, está vendo, né? Acho que sim, talvez eu posso fazer algo assim. Então ele coloca aí um campo magnético longitudinal, né? Ele quer saber se alguma corrente vai sair no outro circuito, tá? Então isso ele quer saber. Ele saber que isso aqui, que a corrente gera um campo magnético, quer saber se esse campo magnético vai gerar uma corrente em outro circuito. Então, fez vários experimentos, não foi bem sucedido em grande parte desses experimentos, mas ele verificou que quando ele aproximava esse solenoide, alguma deflexão ocorria nesse galvanômetro, né? Certo? Esse galvanômetro aqui, que mede a corrente elétrica, né? Ou seja, como é que ele mede a corrente elétrica? Baseado no princípio de Faraday, de Earth, né? Uma corrente gera um campo magnético, então deflete uma agulha magnética. Então essa é a medida. Tem uma agulha magnética aqui no sistema que deflete à medida que você passa a corrente no sistema. Então ele observava que se você está com isso aqui parado, nada acontece, mas se mexer, certo? Se você mover esse solenoide em relação ao outro, uma corrente aparece. Então aí apareceu, olha, uma das grandes descobertas da humanidade, né? Ou seja, com essa descoberta existe uma conexão nova que permite, em última análise, né? Com essa conexão aparecem as ondas eletromagnéticas que foram observadas depois, né? Então essa é uma conexão importante que prevê isso, leva a isso. Bom, então esse é o mais ou menos experimento. Se a gente for equacionar, o que acontece é o seguinte: uma corrente que circula no circuito, né? Vocês estão vendo aí? Né? Ou seja, em essência, após análise de vários outros pesquisadores, né? Mas em essência o que acontece, né? Um fluxo magnético variando no tempo, ele pode gerar uma força eletromotriz induzida. É isso que em última essência, quer dizer a lei de Faraday. Né? Então, aí está a geometria, mais ou menos. Né? Você tem um caminho fechado qualquer, né? Se você faz isso num circuito físico, né? Então, a força eletromotriz induzida seria a integral de linha do campo elétrico. Então, vai existir uma integral de linha não nula toda vez que houver variação do fluxo magnético enlaçado por essa espira. Então, força eletromotriz, nesse contexto, né? FM, né? Por definição, né? Naquele caminhozinho fechado lá, se houver um campo elétrico, né? Nesse caminho de integração, observe, ele vai começar a usar a partir de agora essas letrinhas arredondadas, certo? Porque a partir de agora as coisas são grandezas físicas que variam com o tempo. Tudo que varia com o tempo agora é arredondado, a letra arredondada. Então, o campo elétrico não é mais reto como antes, né? Esse aqui é um campo DC que nós tínhamos antes, esse aqui é um campo variável, né? Só a gente agora vai ter essa diferença, vocês vão ver isso nas notas, né? Então, você tem um campo aí, um caminho C, né? E você, medindo a circulação desse campo, se existir essa circulação, é o que você tem a força eletromotriz induzida. Isso apareceu de onde, né? Bom, porque tem aí um campo que está sendo produzido por uma outra fonte, certo? O campo B, né? E surge essa força eletromotriz. Então, o fluxo magnético, né? Digamos que isso aqui é um elemento de área, né? Orientado ds. Então, o fluxo magnético, vou chamar de psi, né? É simplesmente o vetor B é o vetor densidade de fluxo magnético, exatamente por isso, que a integral de superfície na área aberta S dessa grandeza me dá o fluxo enlaçado pelo circuito C. Então, o que a lei de Faraday
equacionada quer dizer que a força eletromotriz induzida no circuito é menos a taxa de variação do fluxo enlaçado pelo circuito. Tá? É isso que quer dizer a lei de Faraday. Em essência, após um conjunto de experimentos adicionais que tentam equacionar essa lei. Tá? Ele não vai passar por esses experimentos adicionais. Ele só vai chegar no resultado que está interessado. Vocês já viram isso em Física 3, né? Deve ter visto em outros cursos. Isso aí, né? Quais são as coisas que evidenciam isso aí. Observe, né? Isso aqui é medida em volts, né? Certo? Só lembrando, né? Integral de EDL é volt por metro vezes metro da volt, né? E fluxo é Weber, né? Então tem uma conexão aí entre volts, né? A gente dá definições também, e o Weber por segundo, né? Por que sinal negativo, né? Essa é a pergunta. Bom, esse sinal negativo ele surge devido à lei de Lenz, que é uma outra lei, um princípio básico, que é um princípio facilmente compreensível, né? Se você tenta aumentar a energia do sistema, ele tende a manter essa energia sem aumentar. Isso quer dizer a lei de Lenz. Sabe? Então, se vocês olharem esse sinal, quer dizer o seguinte, suponha que eu tenho aqui um circuito fechado, né? Circuito elétrico mesmo, um loop, um fio circular, né? Eu tendo a aumentar o fluxo nesse circuito, certo? Através desse circuito. O campo magnético flui aqui, né? Permeia o espaço, e eu tendo a aumentar o fluxo através do circuito. Olha, qual é a lei, o que a lei de Lenz diz? Diz que vai ser produzido uma corrente elétrica induzida, que é essa força eletromotriz, que tende a produzir um campo que se opõe, para que esse fluxo não aumente. Porque se a reação fosse aumentar ainda mais o campo, quer dizer que a coisa aumenta indefinidamente, certo? Até explodir. Isso não acontece, né? Então a lei de Lenz diz que você tem uma reação natural do sistema, ele tende a segurar. Então o campo induzido seria tal que produziria um campo induzido que fluiria um campo B que se oporia ao campo aplicado, certo? Então nessa configuração, né, a corrente, se B está aumentando, se o fluxo está aumentando, né, nesse sentido, certo? A corrente fluiria no sentido que eu vou mostrar aqui, nesse sentido aqui, certo? Com isso, né, você tem um campo de reação que faria isso aqui, né? Campo B de reação. É por isso que aparece o sinal negativo, né? Então, se dφdt é positivo, certo? Se isso aqui é maior que zero, a força eletromotriz vai ser negativa, ou seja, a integral de EDL vai ser, na verdade, se você fizer esse cálculo aqui, seguindo a regra da mão direita, né? Lembre-se das orientações, né? Caminho C, elemento de área na direção do polegar, né? Do polegar. Então, essa orientação tem que ser obedecida, né? Então, se você calcula a circulação assim, está negativa, se o fluxo está aumentando para cima. Tá? Então, porque a lei de Lenz, que é um princípio natural, né? Os sistemas tendem a reagir à aplicação de um estímulo externo. Então, está aí a primeira conexão nova em relação a tudo que a gente fez anteriormente, coisa que não tinha antes, né? Uma conexão entre, se vocês olharem, o fluxo é campo B e força eletromotriz é campo E. Se vocês colocarem em termos da diagrama de campo, o que nós temos, né? Força eletromotriz igual a menos a derivada total do fluxo magnético, né? Isso aqui é a circulação de EDL menos ddt e B. Esse B tem que ser arredondadinho, né? Escalar ds. Né? Lembrem-se, né? C é o caminho que limita a S, certo? Nunca esqueçam disso. Se vocês definirem qualquer área, isso vai ser sempre válido. C sempre é... Isso aqui está a área, né? Então C tem que ser o caminhozinho que limita a área S, que você está fazendo integração do campo B, né?
Uma coisa importante a observar nessa equação, né, é que essa derivada é uma derivada total, certo? Quer dizer o quê, né? Isso aqui pode variar no tempo, tanto pelo fato do B variar no tempo. Eu estou com um ímã e mexendo no ímã o tempo todo, eu estou fazendo o B nesse ponto aqui variar, porque eu estou aproximando, né? B varia com a distância, né? Nesse ponto, se eu fizer isso com o ímã, eu estou variando B no tempo, certo? Se eu tenho o circuito aqui parado, certo? Eu posso mexer o circuito com o B parado também, né? Isso também produz o efeito. Ou posso ter as duas coisas, né? Então, é bom a gente observar isso bem. Se vocês, por exemplo, tiverem interessante essa figura está assim, né? Está aberto? Eu não sei porque ela está assim, né? Mas não é essa figura não. É a 4. Vocês podem ter, por exemplo, né? Imagina você tem essa situação. Você tem um circuito que se move no espaço com velocidade constante V, certo? Né? E tem também nesse espaço, né? Aí está a geometria, né? O caminho C. Né? Observe aqui, por exemplo, depois de um certo tempo, o circuito estava aqui, ele vai se deslocar, tá certo? Ao longo de uma direção fixa no espaço, com velocidade constante, e vai estar aqui em outro ponto, né? Então, por exemplo, o campo B que existe no espaço, né? Ele mesmo que seja estático, né? Nesse ponto o campo vale uma coisa, nesse ponto vale outra. Então, deslocando o meu circuito, o fluxo integrado na área do circuito vai variar com o tempo, né? Então, isso pode ser calculado. Vamos dar uma olhada nisso e tentar interpretar, né? Olhando aqui a geometria, né? Caminho C. Está a orelha mediária, normal, a orelha mediária, chamada de N, a área DS. Né? Aqui você está num ponto qualquer, está esse elemento de área X. Né? Muito bem, então, se você quiser calcular, bom, existe um campo B atuando, mas você quer calcular a derivada total, né? Do fluxo, né? Integral de BDS. Né? DS aqui vale, o módulo DS e a normal vale N. Né? O DS não varia de tamanho, a medida que a velocidade, isso aqui está se movendo com velocidade V, né? O DS não muda de tamanho, né? O que acontece só é que esse ponto X vai ser um novo ponto, em outro ponto de espaço, devido a esse movimento. Então, isso aqui vai dar, posso escrever assim, né? DDT B escalar N DS, né? Isso aqui não varia com o tempo, certo? Isso aqui dá simplesmente integral. Isso aqui é a área S, integração de DDT B escalar N, né? Então, você tem aí, N também não varia, né? Ele tá deslocando a velocidade constante, então N está sempre na mesma direção de sentido, não muda, certo? Então, essencialmente, isso aqui vai dar integral de N escalar derivada total de B. Certo? Então, a gente vai fazer uma álgebrazinha rápida, mas não vou fazer muito detalhe não, vocês trabalham isso depois, né? Então, só olhando aqui, né? O dψ dt, o dψ dt vai ser integral de ds n escalar derivada total de B, vetor dt. Lembre-se, né? B varia com quem agora? Então, agora, coisas que variam com o tempo. B varia. Esse B não é reto, né? Eu estou mal acostumado aqui, certo? Então, B redondo é uma função de x, y, z e t. Certo? dB dt
para se calcular direitinho, derivada total, desculpa, tem que ser assim, ó, dB dx parcial dx dt mais dB dy, né? dy dt mais dB parcial dz dt, né? Certo? Se vocês quiserem olhar componente a componente, dB dx, dB dy, etc. Bom, a iésima componente, né, dB dt, eu posso simplesmente tirar isso aqui, né? Se eu quiser olhar só para se B, se você decompõe B, sistema de coordenadas cartesianas, por exemplo, né? Soma de I de x até z, de BI a I, né? Esses dois são fixos, né? Então, essencialmente, nós temos as derivadas, né? Você tem aí dB e dt, mesma coisa, né? dx dt mais dBi dy dt mais dBy dz dt. Ou seja, o que está acontecendo aqui, pessoal? Você tem para escalar de dois vetores, né? Um que é o gradiente de BI e o outro que as componentes são dx dt, dy dt, dz dt. Ou seja, dBi dt nada mais é do que V escalar gradiente da iésima componente de B. Né? Certo? Então, se a gente joga isso nas equações e trabalha um pouquinho, certo? Eu não vou fazer essa derivação completa, porque vocês vão fazer isso depois e se convencerem que vai dar isso. Mas só para você saber de onde vai aparecer a velocidade, né, gradiente, assim por diante. Né? Chega-se a uma expressão parcial, né? Que é a derivada no tempo de B escalar N ds, né? Vai dar isso aqui, ó. Já derivando, vai dar dois termos, certo? Um deles, na verdade eu esqueci aqui, eu errei, viu, pessoal? Mas a derivada total, né? Falta um termozinho aqui importante, né? Mais a derivada parcial de B em relação ao tempo, né? Se derivar totalmente, se deriva em relação a coordenadas, se a coordenada está em novas coordenadas, vai ser feito. E a própria fato de B vai levar o tempo sozinho, por conta própria, né? Mais esse termo aí que a gente esqueceu. Então teria mais esse terminho aqui que vai aparecer, que a gente esqueceu aqui. Mais dBi parcial dt, né? Certo? Então aqui você tem a derivada de B em relação ao tempo, é isso aqui, mais a parte que é a variação direta do próprio B com o tempo, certo? Nós temos isso aí. Então, em essência, né, o ddt de B escalar em ds vai dar ds, né, n, produto escalar, com V escalar nabla, aí vocês vão fazer as continhas para ver, certo? Por que deu isso aqui? Aplicado a B. Né? Então, isso aqui já está em forma vetorial. A gente fez componente e componente, você junta os componentes e dá essa forma vetorial final aqui desse termo, mais um termozinho que é o termo de derivada parcial, que é dsn escalar a derivada parcial de B. Né? Se V for zero, isso aqui desaparece, né? Fica só esse termo aqui que é devido à variação do tempo de V. Se existir uma velocidade de circuito acontecendo, aparece um termo adicional. Né? Bom, e a partir daí tem uma identidade vetorial que vocês nunca viram na vida, tá certo? Que é entre as milhares que existem, né? Aceitem ela como verdadeiras ou provem se quiser. Mas essencialmente você pode mostrar
que no final das contas essa derivada total pode ser colocada assim, menos DDT do fluxo, né? A derivada total, derivada do fluxo, né? No tempo, a derivada total vai dar um termo. Tem um errozinho aí que a gente vai corrigir, integral de superfície, né? ds escalar rotacional de V vetorial B. Ou seja, com essa identidade vetorial que a gente não mostrou aqui, vocês vão trabalhar depois para dar um... É uma forma de vocês mexerem um pouquinho nas equações, né? E outro termo que é o termo de derivada parcial que nós já tínhamos, né? ds escalar dB dt, né? E aqui a gente pode usar coisas que a gente já sabe, né? Por exemplo, isso aqui, nós temos aqui teorema de Stokes, né? Estão lembrados, né? Rotacional de um vetor, uma área aberta, é igual a circulação desse vetor nessa área, né? Então isso aqui vai dar a circulação desse vetor no caminho C. Certo? Então, só lembrando, né? Ou seja, a força eletromotriz induzida, que é esse termo aqui, menos DDT de integral de BDS, quando você tem um circuito em movimento com velocidade constante V, aparece um termo, que é essa integral de linha aqui, de V vetorial B, e aparece outro termo, que seria aquele devido à variação só do campo B, né? Lembrando, se não tivesse velocidade envolvida, né, então essa derivada viraria parcial diretamente em B, e você teria só o segundo membro aqui. Com o circuito em movimento, aparece esse termo adicional. Para mostrar que a lei de Faraday faz sentido. Né? O objetivo de fazer essa aula é mostrar que ela faz sentido. Porque mesmo que ele não soubesse a lei de Faraday, nós poderíamos prever, né, que, sem saber que existia esse segundo termo aqui, suponha que você tivesse um campo B constante, certo? dB dt igual a zero, né? Essa expressão aqui diz o quê? Que aparecia uma taxa de variação de fluxo, uma força eletromotriz induzida, dada por circulação de V vetorial B. Certo? Ora, por que aparece esse termo? Ora, se você tem aqui um circuito elétrico, certo? Fechado, cheio de elétrons livres, né? Na presença de um campo magnético, né? Se esses elétrons, se esse circuito se move com velocidade V, aparece uma força elétrica, sem saber de nada ali de fora, né? Que força elétrica apareceria num portador livre de carga? A carga dele, V vetorial B, certo? Essa é a força que aparece no portador de carga. Qual é a força por unidade de carga que aparece? V vetorial B. Que é como se fosse um campo elétrico, certo? Força por unidade de carga é como se fosse um campo elétrico. O elétron pensa que tem um campo elétrico em cima dele, certo? Então, a lei de Faraday está mostrando aqui, está mostrando as conexões. A lei de Faraday, se você tivesse o circuito se movendo, suponha que o B fosse constante, preveria a existência de uma força magnética, QVB, QV vetorial B sobre o elétron. Isso é como se criasse um campo elétrico aparente, dado por isso aqui. Tá? Então, a lei de Faraday faz sentido. Né? O sinal está correto, está tudo certo. Né? Ou seja, você tem um circuito se movendo, aparece de fato, né, algo que é previsto originalmente na força de Lorentz, né, a força QV vetorial B de um portador de carga livre se movendo no campo B. Né? Ok, pessoal? Então, o objetivo desse desenvolvimento é só mostrar que a lei de Faraday, apesar de ser uma coisa experimental, independente, no fundo ela bate com coisas que nós já conhecemos de antes. Certo? Outra coisa. Bom, suponha que você esteja no espaço, não tenha circuito se movendo nenhum, né? Então, se você pegar em qualquer ponto do espaço, tem um campo aqui variando no tempo, né? Você não está se movendo mais. Tá? Tem um campo B que varia com o tempo. Tá? Se você pegar um caminho qualquer arbitrário e
fechar esse caminho. Então você vai dizer, bom, existe um campo elétrico que existe nessa região. Por quê? Porque existe integral de linha de EDL. Ela existe, tá? Mesmo que tenha circuito fechado. Mesmo que exista um circuito de corrente para fazer uma corrente circular. Então existe um campo elétrico dado pelo quê? Bom, dado por integral de EDL, uma equação integral, né? Como não tem mais nada em movimento aqui, integral de essa derivada total aqui se transforma em menos dB dt. Tá assim. Né? Agora nós temos uma situação num ponto do espaço qualquer. Né? Se existir uma variação no tempo do campo B, existe uma circulação do campo elétrico, independentemente de existir um circuito ali ou não. Surge no espaço do campo elétrico. Então isso é algo novo, tá certo? Que nós não tínhamos antes. Nós estamos no campo variando no tempo e gerando campo elétrico no espaço. Né? E a gente vai ver, depois já sabemos disso indiretamente, mas vai ver de forma mais concreta que um campo que varia no tempo e no espaço gera um campo B de volta. Tá? Então, o que isso quer dizer? Né? Campo B gera um campo E gera um campo B, e assim por diante, e essa coisa se propaga no espaço. Essa é a razão da existência de perturbações que se movem no espaço, né, com uma certa velocidade. Certo? Muito bem. Então, voltando a essa questão, né? Você agora está num ponto de espaço, se sabe que se houver um campo ele volta para onde? Né? É apagador aqui. Vocês estão resumindo, caminho C fechado, uma área aberta S, limitada por C, né? Que faz isso aqui com a mão, né? Vai definir o sentido de onde você faz a integração. DS. Então, se houver B no espaço valendo o tempo, então você tem o quê? Circulação de E. Agora não tem mais razão para fazer derivada total, porque a gente está numa geometria fixa, né? Isso aqui vai dar. Então é bom a gente saber entender bem, né? Eu não estou tendo necessidade de fazer derivada total, porque nada varia de posição. Eu estou no ponto fixo do espaço agora, numa região fixa, geometria definida. Não preciso fazer derivada total, basta fazer derivada de quem está variando no tempo, que é o campo B. Tá? Bom, aplicando nossos teoremas da análise vetorial, isso aqui vai dar o quê? Né? Teorema de Stokes, né? Integral de linha de E pode ser calculada como integral do rotacional de E. Né? Então isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, né? Pode juntar as duas integrais numa só. Chegamos a esse resultado e essa integral vale em qualquer área S, em particular numa área microscópica tão pequena como você possa imaginar, e que isso aqui seja praticamente não varie sobre esse elemento de área delta S. Né? Ou seja, então essa integral ela vira só o produto disso com o elemento de área, ou seja, pessoal, ela virou assim uma areazinha que ela toda é o elemento de área delta S. Tá? Então isso vale qualquer que seja a orientação desse vetor, né? Exposição escalar, como já falamos disso do MAG 1, né? Exposição escalar pode dar zero se os vetores forem ortogonais. Mas isso aqui é qualquer, pode ser qualquer um. Isso sempre dá zero, então só se esse vetor for zero. E a gente chega
na forma diferencial da lei de Faraday, né? Em cada ponto do espaço, né? Se num ponto do espaço tem variação no tempo de B, naquele ponto tem um rotacional de E não nulo dado por essa expressão. Lembre-se que no caso do eletromag 1, isso aqui era zero, né? Não tinha essa parte aqui. Era tudo estático, né? Então, com o rotacional de E ser zero, tem um conjunto de consequências. Uma delas que o campo era conservativo, podia ser obtido o gradiente de potencial, né? Tudo isso, certo? Agora não é bem assim mais. Certo? Bom, segunda parte da aula de hoje que a gente vai fazer, nós modificamos uma das equações máximas, só lembrando, por enquanto nós temos agora essa equação nova, né? Ele fala de forma diferencial. Continua, né? Divergente de D igual a densidade de cargas livres, né? Rotacional de H por enquanto, né? Com a densidade de corrente, né? Livre, e divergente de B igual a zero. Né? Por enquanto, essas equações de Maxwell, a gente vai trabalhar nessa depois. Né? Certo? Então vai ter uma modificação nessa equação aqui também. Mas isso a gente deixa para depois. Por enquanto, vamos ver um pouquinho mais, vamos explorar um pouco mais isso aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui fora. Eu só gosto muito desse lugar. Bom, uma questão que a gente não falou, né, quando a gente fez o último capítulo da eletromagnetismo, que é a parte de magnetostática, foi a parte de energia. Né? Energia magnética, né? Eu não falei energia magnética. O problema é que a energia magnética, eu não sei porque essas figuras estão assim desse jeito. Meio esquisita, né? Meio achurada aí, não sei porquê. Bom, mas a questão é essa: quando você tem um circuito que circula corrente elétrica, né? A corrente elétrica gera campo magnético, né? Você vai ter uma energia magnética associada a essa corrente circulando. Né? Então a pergunta é: qual é a energia do sistema que circula a corrente elétrica? Né? A gente tinha uma energia do sistema de carga, né? Energia elétrica. Né? Coisa parada, a gente fala que é a carga parada, a gente associa a campo elétrico, né? Tradicionalmente, né? Carga em movimento a gente associa a campo magnético. Tá? Então a gente tem aqui agora uma corrente elétrica que quer saber qual é a energia. O processo, você para chegar nesse estado, ele está num estado em que a corrente do sistema é I. Né? Para chegar nesse estado, você constrói, como a gente fez também no caso elétrico, né? A corrente vai chegar ao valor I indo de um valor inicial nulo, né? Onde não tem energia. Você vai aumentando essa corrente até chegar no valor final que você quer e ver qual é a energia nesse processo. Só que quando você faz isso, né, a corrente vai dando tempo, isso gera um fluxo magnético vai dando tempo, e pela lei de Faraday, né, isso cria uma força eletromotriz induzida. Né? Então, é esse cuidado que tem que ter na hora de calcular a energia do sistema. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então a gente quer saber, bom, qual é a energia desse sistema? Você tem um circuito, né, que mantém uma corrente circulando, né? Tem uma fonte que está fornecendo energia, certo? Tensão V0, você tem uma corrente I circulando aí. Né? Esse condutor tem uma certa resistência elétrica, né? Então tem uma corrente finita aí. Qual é a energia do sistema?
Então, como eu falei, para ele chegar nesse estado I, né, a corrente vai variar do valor inicial até o valor final, mas observe o seguinte, que toda vez que eu vario a corrente, eu vario o fluxo magnético, certo? Enlaçado pelo circuito. Tá? Então, toda vez que eu vario a corrente um pouquinho, eu tenho uma variação de fluxo magnético que me leva a uma FAM induzida menos D psi. Desculpa, a variação de fluxo o fluxo é psi, a variação de fluxo no tempo, eu vou chamar de delta para poder ter diferentes diferenciais, né? Delta psi, delta t. Né? Então, toda vez que eu vario um pouquinho a corrente, o fluxo varia e eu tenho uma tensão FAM. Certo? Com isso, se eu tenho se a tensão é V0, se eu tendo a variar a corrente de pouquinho faz isso, se a tensão é V0, ela passa a ser um valor novo, V' igual a V0 mais Fm. Tá? Se eu variar um pouquinho a corrente, a tensão muda. A minha fonte tem que, para manter essa tensão constante, tem que suprir energia para cancelar esse efeito aqui. Certo? Essa energia suprida que vai ser a energia do sistema. Né? Então, a tensão V' aqui seria o quê? V0 menos delta psi delta t. Né? Certo? Então, a fonte tem que suprir uma energia, uma variaçãozinha de tensão de quanto? De delta V igual a menos isso, certo? Que é o quê? Mais delta psi delta t, né? Menos, isso aqui vai dar delta psi delta t. Então, a fonte vai suprir, né, uma energia, uma taxa, certo? Né? A taxa de variação de energia, se a potência suprida pela fonte vai ser a corrente, né, vezes a tensão suprida, certo? Que é delta V. Então, essa é a variação, a taxa com que a fonte supre energia, né? A potência. Certo? Isso aqui vai dar I delta psi delta t. Né? Então, aí nós temos aí mais ou menos a expressão básica em que ele pode determinar, para se chegar a um certo estado de corrente, qual é a energia total. Né? Isso aqui, ou seja, quer dizer que num pequeno incremento delta psi de fluxo me causa um incremento de energia delta W, né? Só esquecer esse delta T aqui, e delta psi, certo? Essa é a expressão básica de se calcular a energia no sistema, certo? Ok? Professor, diga. esse I delta psi delta T deveria ser uma medida de potência, não? Sim, potência. Isso aqui é potência, isso aqui também. VI, né? Delta VI é potência, isso aqui é potência, certo? E a energia, a variação de energia delta W é só esse termo aqui, certo? Né? Tirando o tempo. Ok? Bom, então vamos tentar agora usar esse princípio para determinar a energia num volume, né, em que tem corrente. Deixa eu pegar a figurinha aqui para ficar fácil, certo? Talvez eu possa abrir as duas, né? Vou achar isso aqui. Essas figuras tudo diferente, não sei porquê. Então, no fundo é o seguinte, a gente quer saber, você tem um volume V, né, que nesse volume tem uma corrente circulando nesse volume, não importa de que forma, né? Imaginem casos práticos, né? Você tem aí um enrolamento, certo? Você tem um condutor que tem uma seção transversal, né? Você tem um enrolamento, né? Você tem um volume de condutor, né? Condutores têm a seção transversal no nulo. Você tem um enrolamento, sabe? A corrente circula com a energia magnética, né?
Então a gente vai fazer isso agora de forma bem genérica. Nós temos aí um volume. Dentro do volume a corrente é J, corrente livre. Tá? Lembre-se que a gente fala de corrente livre. Tem corrente, tem campo B devido a essa distribuição de corrente. Qual é a energia desse sistema? Tá? O que ele vai fazer? Vai dividir o volume em microcircuitos. Então lembre-se, ele está, apesar de falar em coisas que valem com o tempo, mas no fundo ele quer saber qual é a energia de uma distribuição estática. Tá? Mas para chegar nesse estado, né, durante o processo existem variações. Essas variações ele está agora contabilizando corretamente porque a gente usou a lei de Faraday. Certo? Mas no final você tem um sistema em que é a corrente estacionária. A corrente estacionária, que como é que ela é? Ela forma circuitos fechados. Tá? Então a gente vai dividir nosso volume em elementos. Tá? Ele sempre vai ser composto de uma corrente estacionária, que no fundo você sempre vai ter circuitos, microcircuitos fechados, em que essa corrente estacionária se fecha. Aqui está, por exemplo, um dos elementos do volume. Tá? Então, olhando em mais detalhe esse elementozinho está aqui. Tá? Tá um microcircuito aí. A gente quer saber a energia do todo, o que a gente faz? A energia total lá, né, num volume V, vai ser subdividida nesses microcircuitos, e um microcircuito desse tem um pequeno pedacinho que vai ser um elemento de volume. Tá? Então vamos... O elemento de volume aqui, esse elemento de volume aqui tem uma seção ΔA, passa nele um pedaço de corrente ΔI, né? E tem um corrente ΔL. Então você tem um volumezinho ΔV, né? Elementos de volume, certo? Tem corrente ΔL e a área ΔA. Então simplesmente vai ser DL ΔA, né? Nesse microcircuito, tá? Mais precisamente, né? Tem várias diferenciais aqui, por isso que eu estou olhando aqui. Esse microcircuito aqui me dá uma contribuição de variação de energia, né, que vai ser a corrente que flui aqui nesse microcircuito, né, vezes o fluxo enlaçado por ele, certo? Né? Então, isso aqui vai dar integral de B nessa área, tá? O campo B está aqui. Então, essa contribuição vai dar... essa aqui não, essa aqui. Vai dar... A corrente que flui no circuito, se vocês olharem, né? A densidade de corrente vezes essa área, J ΔA. Essa é a corrente. E o fluxo, certo? Devido a uma pequena variação de campo B, vai ser a integral. O campo varia um pouquinho de nada, ou seja, o fluxo varia porque o campo varia um pouquinho, né? ΔB escalar N ds, né? Certo? Então, calculo o B incrementa um pouquinho de nada, você calcula essa integral aqui e multiplica pela corrente. Você tem o ΔPsi vezes a corrente do circuito, que é ΔI no caso, né? Isso aí é a variação de energia, né? ΔW, né? É isso aí. Tá? Né? Bom, isso aqui a gente pode calcular também, certo? Como sendo B. Vocês lembram que B é rotacional do potencial vetor, né? Rotacional. Lembre-se, esse delta aqui é porque o campo B variou de uma pequena quantidade no processo de mudar a corrente de circuito, certo? Como a gente falou anteriormente. Isso aqui é rotacional do A, né? Se é um delta B, é rotacional de delta A. Né? Então esse delta W vai dar J delta A, integral de, chamar de ds mesmo, né? Escalar rotacional de delta A,
Isso aqui, pelo teorema de Stokes, é o quê? Circulação desse vetor no caminho que limita a área, né? Isso vai dar J delta A integral de dl, né? O vetorzinho pelo seu vetor é delta A. Tá? Então, a gente chega nessa expressão. A gente pode juntar tudo isso numa expressão só. Isso aqui vai dar o seguinte: delta W vai dar a contribuição só do circuito, tá? Vai dar isso aí, né? Vai dar, vamos botar isso aqui todo mundo junto, né? Para ver o que acontece. Isso aqui vai dar delta A dentro da integral, né? Porque a integral, o delta A é fixo, né? A gente fixou, vezes delta L, vezes J escalar aqui, né? Vezes delta A potencial vetor, né? Observe que quando a gente introduz a densidade corrente, né? A gente vai passar, o J está orientado no sentido do caminho. Esse vetor passa para cá, certo? Isso aqui vira um termo escalar. Então, isso se transforma em delta A dl J escalar delta A. Né? Tá? Então, a variação de energia é... Isso aqui é o quê, né? Isso aqui seria... Certo? Essa integral seria uma integral de linha, né? Vou botar da seguinte forma, né? Ao invés de fazer isso, né? Da seguinte forma: o elemento de volume, para a gente poder entender bem, né? Isso aqui é só um microcircuito, certo? Microcircuito, eu peguei isso aqui, eu chamo isso aqui de delta V, certo? Então, o que a gente está mostrando aqui? A gente pegou um microcircuito do volume todo, pegou agora... A gente agora está olhando aqui para um volumezinho do microcircuito, está dizendo que a variação de energia daquele pequeno volume, que é um pedaço disso aqui, um pedaço delta maiúsculo disso, certo? Então, o delta de delta W, ou seja, só o elemento de volume, dá uma contribuição ainda menor de variação de energia, que é dada por delta V, J escalar delta A. Certo? Ok? Então, essa é a essência, né? O nosso objetivo é chegar no elemento de volume. O que ele contribuiria para essa variação de energia? Né? Para um pequeno incremento magnético. O incremento magnético está sendo gerado por uma pequena variação da corrente que produz uma variação de B, que equivalentemente está atrelada à variação pequena de A. Certo? Ok? Então, quer dizer que, né, se eu quiser calcular, né, a energia, suponha que você quer chegar no estado final em que a corrente vale JF, né? Observe que eu estou usando letras retas, tá? Porque os campos são estáticos no final, né? Uma corrente final JF e um campo AF, né? Então, assim, como é que a gente faz isso, né? Isso aqui vai ser o quê? Energia do sistema W, né? Chamar de W vai ser o quê? Bom, quando J for zero, é de se esperar que não exista nenhuma atividade, não tem nada, A vai ser zero, né? Quando J for JF, A vai ser um AF. Isso aqui vai dar energia é igual a integral de volume, agora eu posso esquecer essas letras diferentes, né? Do volume do material. De uma outra integral nova aqui, que é a integral de zero até JF, aliás, na realidade, a variável de integração é essa variável aqui, A. Esse é o valor final, AF, de J, delta, eu posso tirar esse delta agora, né? J, dA. Certo? Essa é a expressão mais rigorosa que a gente pode usar para calcular a energia de um sistema que atinge um valor final, né, de corrente AF, né, atrelado a um valor final de corrente, potencial vetor AF, atrelado a um valor de corrente JF. Né? Que integral maluca é essa aqui? Né? Essa é a integral no espaço que a gente chama de espaço de estado. Em que, por que espaço? Né? Porque isso aqui não é coordenada, né? Isso aqui é um espaço em que os eixos são as coordenadas AX, AY e AZ. Certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui mais ou menos o que eu quero dizer.
É a figura 8, né? Estão olhando aí, né? A realização dessa integral, como é que você bota uma integral em que o limite superior é um vetor, né? Isso quer dizer o seguinte, que é uma integral de linha, na realidade, né? Integral de linha, em que o valor final da variável de integração é um vetor f, certo? Como é que ela é realizada? Bom, você tem que ir para esse espaço, né, de integração disso aqui, ou seja, A tem 3 componentes de J também, né? Então, você está num espaço em que o eixo x é o AX, o eixo y é y, o eixo z é z. Você está indo fazer um integral de linha numa trajetória, JDA, né? Em cada ponto da trajetória, aqui nesse ponto, em que A vale um valor. Deixa eu ver se você botar uma seta aqui. Annotate arrow, né? Nesse ponto, o A vale esse vetor aqui, ó. Certo? Componentes, né? AX, AY e AZ, certo? E quando A vale esse valor, J tem um valor correspondente, porque A existe por causa de J. Na verdade, a integral, assim é mais difícil calcular. A como variável independente e J como variável dependente, né? É mais difícil, é melhor ao contrário. Sabendo J que é A, né? Porque a gente sabe calcular, a gente tem expressão, né? Então, na verdade, deve mudar um pouquinho isso aí. Mas só para vocês saberem, a integração que a gente está fazendo é integral de linha. Em cada ponto da integral, A tem um valor e J tem um valor correspondente. É uma função do outro. Pode ser que essa integral dependa da trajetória, pode ser que não dependa. Tá? Essas consequências a gente vai analisar depois. Tá? Bom, a gente pode mudar aqui. Observe, a gente calcular isso aqui, depois de calcular isso, a gente calcula a integral de volume, sabendo os valores A com função das coordenadas, no espaço real, no espaço geométrico, né? Você tem um volumezinho lá. Quem é A em cada ponto de espaço e quem é J nesse ponto de espaço. Sabendo isso, sabendo os resultados dessa integral, a gente calcula a energia. Certo? Mas só como é difícil você saber a função J de A, né? É mais fácil de saber A de J, né? A gente calculou isso lá no magnetostática. Integral no vácuo, por exemplo, isso aqui vai dar dV' μ0 J de x', né? Função de J é essa aqui, tá? Sobre 4π módulo de x menos x'. Né? J de A é difícil de ver por aqui quem é, né? Mas tem uma relação. Dado J, tem um valor para A, né? Em algum ponto do espaço. Né? Então, como é que eu faço a mudança? Como é que eu faço para integrar em função de J e não em função de A? Só a gente reconhecer, certo? Que esse JDA que está ali, a gente pode fazer a diferencial total. Né? Por exemplo, a diferencial do produto escalar de J com A vai ser o quê? Regra da cadeia, né? A escalar DJ mais J escalar DA. Certo? Nós temos na integração JDA, né? A gente pode mudar para ADJ, certo? Então, se eu integrar isso aqui, de 0 até o valor final dessa grandeza que vale J final, produto escalar com A final, isso aqui vai ser integral de J variando de 0 a J final, mais integral de A variando de 0 até o valor final, certo? Então, aqui é o que nós temos lá, a gente transforma. A integral da diferencial dá isso aqui, dá o que está sendo diferenciado, que é isso aqui. Isso aqui vai dar J final escalar A final, né? Menos integral de 0 até J final de A escalar DJ é igual a aquilo que está lá. Certo? Ou seja, eu posso tirar aquela relação inversa, né, e colocar na relação direta que a gente conhece. A como função de J, né, no espaço-estado em que os eixos são as componentes de J. Então, você fica com essa expressão aqui para a energia, substituindo, né? A energia vai ser, nós tínhamos isso aqui, integral de volume, né? Dessa integral aqui, né, que vai dar JF escalar AF. Então, se você sabe no espaço quem é o J e o A, observe que só é realizado onde J é diferente de 0, né? No volume de corrente. Né? Então, sabendo os valores de J e A, você integra no volume, vai ter
essa integral aqui, mas vai ter um termo adicional, que é esse termozinho aqui, tá? Menos integral de volume, né? Da integral de 0 a JF de A escalar dJ. Essa é a expressão... Deixa eu melhorar essa... Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Tira isso aqui. Certo? Então, a expressão para a energia de um sistema qualquer, seja linear ou não, é essa aqui. Tem um termo que é fácil de calcular, tem um que depende de uma integral no espaço de estado, né? Que agora se transformou em um espaço em que os eixos são os eixos, né? JX, JY, JZ. Você está construindo o seu sistema desde um valor inicial 0 para todo mundo até o valor final numa trajetória que você tem que definir, em princípio, né? Que é uma trajetória em que o valor de J é J final X, J final Y, J final Z, e nesse percurso, né, a integral de linha, né? O DJ é esse rapaz aqui, certo? Em cada ponto, o J vale isso e A tem um valor correspondente a esse J. Naquele ponto do espaço, né? Correspondente. Tá. Ok? Essa expressão geral, essa expressão vale em qualquer sistema, em qualquer que seja a situação, mesmo para sistemas não lineares, que a gente nunca falou antes, né? Essa expressão mais geral. A gente vai ter uma expressão correspondente no caso elétrico também, olhar mais na frente, certo? Mas vamos só particularizar agora, rapidamente, e olhar para o caso de sistemas lineares, em que, como essa expressão aqui mostrou, aqui é o caso específico do A de um sistema linear, né? Eu acabei de mostrar a expressão aqui embaixo, certo? Num sistema linear, né, o A é essa funçãozinha aqui de J. A gente nunca falou de sistemas não lineares, né? Sempre falou de sistemas lineares. Né? A essa função de J aqui. Se eu pegar J e dobrar, se eu pegar J e multiplicar por 2, A é multiplicado por 2. Certo? Se eu multiplicar em todos os pontos de J por 2, A vai ser multiplicado automaticamente por 2. Então, se você tem... se J me fornece A, K vezes J me fornece, no sistema linear, K vezes A. Certo? Tá? Sistema linear. Então, o que acontece no sistema linear? Qual vai ser a expressão que eu vou ter no sistema linear? Vamos olhar para essa integral aqui, um pouquinho mais de detalhe, certo? O que a gente precisa fazer para completar a expressão no caso linear é calcular isso, no caso linear, e juntar com essa expressão daqui, para calcular a energia do sistema, certo? Ora, então você tem essa integral aqui, integral de A dJ, J valendo de 0 até o valor final de JF. Bom, então, se J varia, né, vamos fazer uma nova variável. Suponha que J, durante o processo, seja um múltiplo do valor final, certo? K vezes JF. Né? Estou integrando na linha reta ali, de 0 até o valor final, certo? Sistema linear, essa integral não deve depender da trajetória que eu uso. Né? Eu vou pegar especificamente essa trajetória simples aqui, em que o J em cada ponto é um múltiplo do vetor final JF. Né? K varia de 0 a 1, no caso. Né? Ou seja, quando K é igual a 0, J vale 0. Quando K é igual a 1, J vale JF. Certo? Então, eu posso fazer o quê? Bom, então, A vai ser K vezes o valor final, né? Porque o sistema é linear, né? Então, vai ser K vezes o valor final AF, certo? Então, essa integral aqui fica, integral de 0 a JF, vai dar, integral de K variando de 0 a 1, do valor de A, que é K vezes A final, produto escalar com ΔJ, que é delta não, de D, né? Diferencial de K vezes o valor final a F. Só que a F é constante para essa diferencial. A F está fixo, certo? Esse diferencial é diferencial do vetor, né? Mas aqui é um valor fixo final. Então, esse aqui sai da derivada, esse aqui vai ficar... Esse, inclusive, sai da integral, né? Vai ficar AF
escalar a F, no caso, né? Não, isso aqui está errado, né? Desculpa. Isso aqui é um J, né? Então, KJF, né? Eu botei a F aqui, está errado. KJF. Então, isso aqui JF sai dessa diferencial, sai da integral também, que não depende da integração mais. Fica AF, escalar JF, integral de 0 a 1, de quem? K dk. Que dá 2 sobre 2, que dá 1 meio. Isso aqui vai dar 1 meio de AF JF. Então, no sistema linear, né, o primeiro termo dá o todo, dá 1 inteiro, o segundo termo dá metade disso. E a energia fica, no sistema linear, a energia, no ponto de vista da fonte do campo, que é... Quem é a fonte do campo? Magnético, vetor de densidade de corrente. Então, 1 meio da integral de volume de J escalar A, não precisa mais botar o valor final, tá certo? No estado qualquer em que a corrente é J, que dá um potencial vetor a energia do sistema linear é essa aqui. Eu tirei o F agora só porque não precisa mais. Dado J, dado A como consequência de J, a energia do sistema linear é 1 meio disso aí. Esse 1 meio é o mesmo 1 meio que apareceu no caso elétrico, né? Sempre tem 1 meio aparecendo, tá? Bom, esse aqui é o ponto de vista de quem? Da fonte, né? Porque a integração só existe onde tiver J. Onde J for zero, a integração dá zero. Você pode integrar em todo espaço se quiser. Se você tem um volume de corrente, nesse volume existe a corrente. Aqui fora não tem corrente. Se você integrar em todo espaço, não precisa integrar no volume de corrente, não. Pode integrar em todo espaço. Só integrar aqui fora dá zero e aqui dentro dá diferente de zero. A contribuição aqui fora dá nula. Certo? A gente pode transformar isso para o ponto de vista do campo, como nós fizemos lá no caso da eletrostática. Lembre-se que a gente está falando de campos não variantes do tempo ainda. Voltei um pouquinho para trás. Estou completando o capítulo 5, né? Energia magnetostática. Mas a gente precisa falar de lei de Faraday porque para chegar no processo tem variações que causam FM induzida. Mas no fundo a gente está agora no regime de correntes estacionárias, campo estático, né? Então a gente pode aqui, né, usar nossas relações vetoriais e lembrar, né, que J, né, é rotacional de H reto, né, não variando no tempo, certo? Jogar isso aqui dentro e usar as nossas relações vetoriais, né, nossas identidades vetoriais. Na verdade, isso aqui é o sistema linear, eu tenho que ir lá para trás, certo? Para pegar a expressão geral que tem aqui, né? Que é essa aqui. Deixa eu ver se é essa mesmo que a gente está usando. Voltando para a expressão original sem isso aí, né? Expressão original, só lembrando, certo? Só para vocês saberem como é que a gente vai chegar. A energia do sistema geral, essa aqui é a expressão que eu modifiquei só para mostrar que é mais fácil saber A depois de saber J, né? Mas a expressão que a gente começou foi essa aqui, integral de volume de integral de 0 até A final de J delta A. Tá? E nós temos um elementozinho, nós temos aí uma energiazinha no elemento dV que é delta W, que é isso aqui, né? Integral não é isso que está fazendo, desculpa. Vamos trocar aqui a posição, tá certo? Vamos olhar só para esse tema aqui, na realidade. Então, lembrando, né? Um vetor delta A, olha isso como potencial vetor, né? Está associado ao campo B e o J está associado ao campo H. J é igual a rotacional de H, né? Certo? Então, a gente vai manipular isso aqui, certo? Tem esse termo aqui, J delta A, vai ser rotacional de H, escalar delta A, né?
E aí ele vai começar a mexer com essa expressão, usando identidades vetoriais, certo? Não vou elaborar muito não, deixa para vocês fazerem isso. Delta A escalar J vai dar. Pular um pouquinho aqui para não ficar muito entediante, tá certo? Isso aqui vai dar, lembrando, né? Rotacional de B, rotacional de A igual a B, certo? Rotacional de delta A igual a delta B. Né? Se A é um pequeno incremento, rotacional desse delta A é amarrado a delta B. Certo? Então, essa é uma outra equação que existe também. Né? Uma é essa, e tem outra que é igual a essa. Após algumas manipulações, isso aqui vai dar, né? H escalar delta B mais divergente de H vetorial delta A. Certo? Uma parte desse processo é integrar. Eu posso inverter as integrações aqui. Eu posso integrar no volume primeiro e depois no espaço-estado. Né? Então, vamos olhar essa questão de integração de volume. A integral de volume disso aqui vai ter um termo, que é esse termo aqui, certo? Lembre-se que vai ter uma integral no espaço-estado agora envolvendo a variável B, né? Estou falando só um pedaço da história aqui. H delta B. Mais essa integral de volume disso, certo? Eu só estou querendo fazer integral de volume só para mostrar que isso aqui não vai contribuir com nada. A integral de volume disso é em todo espaço, certo? Né? Em todo espaço. Teorema de Gauss, né? Então, pegue um volume de tamanho infinito e há uma esfera gigante de raio R tendendo infinito que limita esse volume. Bom, essa esfera, tendo divergente de um vetor, vai dar o fluxo para fora dessa esfera de raio infinito, vou botar assim, raio tendendo a infinito, de ds escalar, né? H vetorial delta A. Agora vamos lembrar do nosso conhecimento lá da magnetostática, né? Campo de distribuições localizadas, né? Certo? Que é o que a gente conhece. O campo varia com 1 sobre R3. Se vocês lembrarem lá, por isso que é importante saber, né? Toda a distribuição localizada no mínimo é um dipolo magnético. Não tem nada menor do que isso. Não tem monopolo, né? Polo magnético. Então, o campo magnético cai com 1 sobre R3. Tá? Se fosse monopolo magnético, o campo cairia com 1 sobre R2. Potencial cai com 1 sobre R2, do dipolo, certo? Se fosse monopolo, o potencial cai com 1 sobre R. O potencial cai com 1 sobre R2. Então, isso aqui é 1 sobre R5. Isso aqui aumenta com R2, com R tendendo infinito, isso aqui vai dar 0. Certo? Então, isso aqui não contribui realmente. Então, só para mostrar isso. Ou seja, em essência, né, essa integral aqui se transforma numa integral em todo o espaço, porque os campos permeiam todo o espaço. Não só na região de existência da corrente, mas em todo o espaço agora. Tá? É isso que nós vamos ter. Então, para todos os efeitos, a nossa energia pode ser agora calculada em termos das grandezas de campo. Vai ter um pedaço que é no espaço-estado que eu não coloquei, e um pedaço no volume. Ou seja, a energia vai dar integral de volume, integral do espaço-estado, né, até chegar ao valor final de B correspondendo a H, que é essa integral aqui. Essa é a energia no ponto de vista agora do campo. Da forma mais geral possível, para qualquer sistema, seja linear ou não. Certo? Né? O espaço de estado agora é isso aí, né? Tem aí, certo? Esse espaço de estado quem é? Bom, a integral é a variável independente é B, né? Eu vario B de 0 até o valor final, numa trajetória qualquer, e calculo, em cada ponto da trajetória, você tem um valor de B e um valor de H associado a B, porque depende da matéria, do material. Tá? Calculo essa integral e depois calculo a integral de volume. Você tem energia qualquer. Mais uma vez, se eu fizer o mesmo raciocínio, se o sistema for linear, né? Se B é dobrado, H é dobrado, né? Então a gente pode facilmente mostrar, usando a variável K que eu acabei de usar, que isso aqui vai ter, para o sistema linear, a expressão que vai ser qual? 1 meio
da integral de volume de B escalar H, que é o dual do caso elétrico, né? No caso elétrico, isso aqui é magnético, né? Se fosse elétrico, seria o quê? D escalar E, né? Certo? Então, a energia magnética está aí obtida agora de forma bem geral, no caso não linear, e no caso linear se transforma numa expressão mais simples, certo? Bom, vamos parar aqui, pessoal. E alguma pergunta? Certo.